Miscelânea: todo ofício tem suas particularidades. Advogados traem seus cônjuges, políticos aceitam subornos, escritores bebem e pilotos de teste, muitos deles morrem. Temos uma série na Disney Plus, da National Geographic, que tem diversos elementos interessantes de reflexão sobre a história e sobre cultura, inclusive, chamada Os Eleitos, em relação à exploração espacial, e no inglês o nome é The Right Stuff, e eu estou apontando aqui o nome em inglês porque este nome carrega um significado também fora da tradução PTBR, The Right Stuff, porque é baseado em um livro chamado The Right Stuff. A série já começa a cena em 1961, para ser mais exato, 5 de maio de 1961, que foi o lançamento do Alan Shepard, que foi o primeiro americano ao espaço, logo após Yuri Gagarin, com uma diferença de poucos dias, tá? De Yuri Gagarin da União Soviética. É um período ali após o lançamento de Sputnik 1 pela União Soviética também. Então estamos no cenário da Guerra Fria. No início desse primeiro episódio, o que nos é mostrado é um pouco de tensão entre o Alan Shepard e o John Glenn. E a pergunta que a gente faz é: será que isso era realmente assim? Existia essa rivalidade entre os dois? E sim, existia uma espécie de briga entre essas duas personalidades um tanto quanto opostas, que ansiavam por ser o primeiro homem a ir ao espaço. No entanto, embora isso seja verdade, precisamos nos lembrar que a própria série da Disney Plus informa no início que, embora a série tenha sido produzida baseada em fatos históricos, a série não é um documentário, mas uma dramatização que pode ser exagerada ou não. Então sim, a série tenta reconstruir de forma dramática a história dos primeiros astronautas da NASA, Mercury 7. Ainda no início da série a gente vê uma coisa extraordinária sendo mostrada ali, talvez de maneira implícita, mas para uma pessoa como você, talvez aí que seja aficionado, entusiasta tanto de edição de vídeos como história da exploração espacial, você provavelmente notou que eles deram um enfoque no foguete Redstone, que é aquele foguete que aparece ali no complexo de lançamento 5. Eu tive que pesquisar isso porque me causou a estranheza e aí eu pesquisei e confirmei. Mano, olha só, aquela cena, o foguete e vários diversos outros elementos da cena são computadorizados, mas o local que é militar, o local era exatamente aquele. Os caras conseguiram gravar a cena exatamente no local onde aconteceu o voo do Alan Shepard, onde aconteceu a história da exploração espacial. Não é uma coisa tão fácil assim. Na verdade, não tem documentário ou série que mostre a parte interna daquele local, porque é militar, você tem que fazer um pedido, eles têm que aceitar. E mano, os caras deixaram os produtores, a National Geographic, entrar lá e fazer as filmagens, e isso é realmente incrível. Aliás, o próprio foguete Redstone real, ele está lá hoje, tem uma réplica como parte do Museu da Força Aérea. E se vocês buscarem as entrevistas dos produtores, eles mesmos ficaram assim, tipo, abismados, porque era como se eles estivessem voltado no tempo em 1961 e estivessem experienciando aquilo. É realmente sensacional, galera. Até mesmo o Gantry, que é as partes que dão acesso ali à cápsula Mercury, aquilo ali eles tiveram que recriar na parte digital, né? Com efeitos visuais. E ainda nesse início do episódio, nos é mostrado um local extremamente importante para toda a história de tudo que a gente conhece hoje em dia, assim, o nascimento da exploração espacial em todos os sentidos que você possa imaginar. Se você quiser rastrear até o início, é a base aérea de Edwards, na Califórnia, Força Aérea dos Estados Unidos.
Por que isso? Porque a história em si você consegue remontar até o final de 1946. Estamos falando de pouquíssimo tempo pós Segunda Guerra Mundial, em que tivemos 13 engenheiros técnicos da NACA. NACA era era a instituição que virou NASA. A NASA não existia ainda, era NACA. Os caras chegaram na Muroc Army Air Base, que agora se chama Força Aérea de Edwards, que vocês viram na série, e lá foi onde aconteceu o voo do X-1, o avião foguete X-1, com um cara extremamente importante para toda a história também, chamado Chuck Yeager. O Yeager se tornou a primeira pessoa a quebrar a barreira do som em 14 de outubro de 1947. E aqui precisamos ressaltar um ponto importante desta série, é que ela se inicia logo no iniciozinho e passa um pouco rápido sobre a seleção dos astronautas para o Mercury 7. Porque antes daquilo ali tem muita história para ser contada, e The Right Stuff, traduzido como Os Eleitos aqui no Brasil, ele é um livro de Tom Wolfe que tentou registrar a história. O cara pesquisou a fundo todas as coisas do que aconteceu com os astronautas, as suas famílias, esposas, filhos, etc e tal, e compilou num livro chamado The Right Stuff em 1979, que virou filme do Philip Kaufman em 1983, e agora nós temos, esse remake, vou colocar em aspas, porque não é documentário, é uma série de drama pela Disney Plus. Tanto no livro quanto no filme é mostrado uma parte anterior da história com o Chuck Yeager, que na Disney Plus, pelo menos o que eu entendi, Chuck Yeager não é citado. Já começa um pouco mais à frente na história. E o Chuck Yeager, ele é importante, muito, extremamente importante. Chuck Yeager voou com o Neil Armstrong, ele treinou, sei lá, acho que uns 30 astronautas da NASA pro programa Mercury, que foi o primeiro, que é esse da série, mas tem o programa Gemini e tem o programa Apollo, que foi a ida pra Lua e tal, 1969, 71, 72, 73, etc. Mas todo esse corpo de astronautas selecionados para a NASA, esse Chuck Yeager treinou muito esses caras. Aí você pode me perguntar, mas pô, quem é esse Chuck Yeager e tal? Acontece que ele era piloto de teste, só que ele não tinha formação acadêmica em engenharia, ele não tinha graduação. O requisito da NASA para ser astronauta, era um deles, né? Era de você ser graduado em engenharia, e ele não tinha. Embora o treinamento dos astronautas ele tenha feito parte disso. Novamente, o cara voou com Neil Armstrong testando as aeronaves. É uma pessoa importante ser citada. Acredito que, para não ser algo ou uma espécie de remake ou alguma coisa bem parecida com o que Philip Kaufman já tinha feito em 1983 com um filme de 3 horas sobre essa história, para criar uma coisa um pouco diferente, eles removeram o Chuck Yeager dessa história na Disney Plus. É alvo de críticas e tudo mais, mas, cara, aí fica a interpretação de cada um. Eu não acho que tem que excluir a série por conta disso, tá? Mas certamente é uma pessoa extremamente necessária para a história da NACA e da NASA e o início da exploração espacial. Isso certamente envolve Chuck Yeager. Um pouco mais à frente nos é mostrado Langley, Virgínia, né? Que Langley, talvez vocês se lembrem do filme Estrelas Além do Tempo, na verdade diversas outras referências. E aí lá em Langley tínhamos o tal grupo de tarefas espaciais, com o Mr. Laney apresentando a lista dos pilotos testes da NASA, certo? Os pilotos testes que seriam a lista para poder selecionar alguns para virarem astronautas. Esse grupo de tarefa espacial realmente existiu, tá bom? Era realmente um grupo de trabalho de engenheiros da NASA, criado em 1958. Lembrando que a NASA foi criada em 1958 com um decreto assinado pelo Dwight Eisenhower. Vice-presidente era o Nixon. Logo após o Richard Nixon, vice-presidente, e logo após Dwight Eisenhower. Não se esqueçam, estamos em 1960 e quem entra é
Kennedy, certo? John Kennedy, que foi o cara que falou "We choose to go to the moon this decade", o cara que avançou a parada para ir para a Lua. Este grupo de tarefas espaciais era responsável por gerenciar os programas de voos espaciais humanos. Naquela época estava sendo liderado pelo Robert Gilruth e essa galera toda ficava em Langley Research Center, em Hampton, Virgínia. Em 61, com o Kennedy, quando eles anunciaram a ideia de ir para a Lua, o programa Apollo e tudo mais, esse grupo, essa equipe toda ali da NASA, eles começaram a se organizar para se instalar num local maior, mais estruturado e tudo mais. E foi aí que surgiu o Lyndon Johnson Space Center e se mudaram de Langley, Virgínia para Houston, Texas, que é o que tem lá. Deixa eu mostrar no Google Maps. Daí, olha aqui, ó, Edwards Air Force Base, que está aqui. Tem um museu pra cá também. Olha aqui em cima, tá vendo? Bem próximo, ó. Neil Armstrong Flight Research Center. E aí, olha só pra vocês terem uma noção que é do outro lado aí dos Estados Unidos. Você vindo pra cá. Olha lá, ó. Aqui, grupo de tarefas espaciais. Space Force Task, NASA Langley Research Center. Isso naquela época. Tá vendo aqui, ó? Hampton Road Center, Langley Air Force Base, a base aérea de Langley. E depois, 61, com o Kennedy, a história toda do programa Apollo, aí surgiu esses caras aqui, ó. NASA, Johnson Space Center, Space Center Houston, tá vendo? Surgiu isso daqui. Então eu achei legal para poder pelo menos mostrar geograficamente. Olha o negócio como é que é, cara. Tem também lá na Flórida, né? Mas aí é outro papo. Mas também tem aqui, né? O Cabo Canaveral, o SpaceX, a galera lá. Tem uma parte da série que tem dois caças voando, né, com o Gordo e o Cal Cunningham. O Gordo, ele começa a falar: Cal, são muitos Gs, né, cuidado, são muitos Gs. E ele tá sob uma ação de força G artificial. Artificial por quê? Porque ele tá acelerando o caça de uma maneira tão bizarra que, mano, qualquer doideirinha que aconteça ali, uma puf! Acabou, mano. Acabou. O cara cai e já era. Tá, ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Os caras chamam de grey out, perda de visão periférica, com também a perda de percepção de cores, mas você não fica inconsciente. Ele ainda consegue ouvir, sentir e pensar. E o tempo de recuperação é de 2 a 3 segundos. Tem também o blackout, que é a perda total de visão. Só que você não perde a consciência. Então, tipo, o cara fica sem ver nada mesmo. Porque o piloto de caça, o cara tá vendo nada, perdeu a visão. Só que, no entanto, ele ainda consegue ouvir, sentir e pensar. E esse tempo de recuperação é de 2 a 3 segundos. Você tem um dos mais graves, que seria o lock, que é perda de consciência. A pessoa não consegue ouvir, sentir, pensar, nada. Já perdeu a consciência. E ela frequentemente é acompanhada por uma atividade convulsiva. E esse sim é muito perigoso, porque é uma questão de que, cara, assim, para voltar à consciência, a média é de, se eu não me engano, eu tinha anotado aqui, de 15 a 20 segundos após o término dessa força G, que o cara tá a 9G, sob a ação de 9 vezes a força da gravidade. Mano, o cara mija nas calças. Então, astronautas, isso é um tabu, tá? Isso é um tabu, os caras usando fralda geriátrica, não sei o que, o próprio traje espacial e tal. Muita gente não fala como é, mas isso acontece, tá? O problema é que a pessoa não volta ao normal por alguns minutos, e isso se torna muito perigoso, principalmente com uma pessoa que está pilotando o caça. É diferente da Crew Dragon da SpaceX, que tem todo o negócio preparado para isso, né? O negócio é todo automático ali. Lembrando que não estamos só falando de pilotos de teste em caças, em aeronaves novas sendo criadas, mas também para seleção das pessoas que vão subir numa cápsula chamada Mercury, num foguete Redstone, para ir para o espaço pela primeira vez. A seleção dos astronautas era menos de 40 anos de idade, não podia ser maior que 1,80 m, tinha que ser graduado na escola de piloto de teste, em piloto de jato qualificado com 1.500 horas de voo e com diploma de bacharel em engenharia.
além de uma série de outras coisas que eram culturais da época, da década de 60 e 50 ali. Então você tinha que ter estrutura familiar, casado, não sei o que, uma família estável, tradicional americana, que é a brasileira, velho. Pra você avaliar 2021, galera, que a gente tá agora, em como um remake, entre aspas, ou qualquer coisa parecida, pode trazer uma reflexão interessante de como foi a coisa de fato, como foi o livro do Tom Wolfe relatando o acontecido, e depois um filme de 83, em uma época que é a década de 80, e agora a gente ver isso sob os olhos de 2021. Como a humanidade, né, cara, a cultura, o que a gente enxergava como certo, errado ou mais ou menos, vai mudando ao longo do tempo. Esse, pra mim, talvez seja a coisa mais interessante de você pesquisar essa história toda, assistir a série da Disney Plus, assistir o filme, ler o livro e estudar isso tudo. Bill Baker, que é o nome de todos os pilotos, as pessoas, homens selecionados para entrarem ali na competição para virarem os 7, né, o Mercury 7. Todos eles receberam o nome de Bill Baker. Esse Bill Baker nunca existiu, aquilo ali é uma criação da série. Só que, assim, os candidatos a astronautas, eles receberam sim ordens ultra secretas, top secret, para comparecer a uma reunião misteriosa onde iriam apresentar o projeto Mercury para eles. Só que isso aconteceu no Pentágono, tá? E não havia pseudônimos, não tinha essa coisa de Bill Baker. Só que é o seguinte, a própria NASA, numa rodada de seleção de astronautas para o outro programa, que era o Gemini, lá na frente, depois, na década de 60, ali sim eles fizeram um check-in no Rice Hotel e o pseudônimo era Max Peck. Então, tipo, embora não tenha existido essa coisa de Bill Baker e o hotel para a reunião dos astronautas para o Mercury 7, algo parecido existiu para o programa Gemini. Cal Cunningham, que é o cara que morre no caça quando ele tá voando com o Gordon, ele é um personagem totalmente fictício, ele não existe, essa pessoa não existe no mundo real. Se você escrever aí no Google, Cal Cunningham vai ser um advogado que vai aparecer lá e tal. É um personagem criado dentro da série ali. Uma boa pergunta de se fazer é se a NASA era ou não levada a sério no início, quando ela surgiu. Isso é interessante, porque na série tem uma cena onde há esse diálogo que, no meu entender, foi dramatizado. Os pilotos eram militares, eles queriam sim fazer parte de algo grande, como serem os primeiros a irem ao espaço, e embora existia sim, de acordo com a história, uma visão cética sobre se daria certo dessa maneira, com a NASA sendo civil, totalmente aberta ao deleite do público em geral, para que todos pudessem acompanhar o avanço da América contra os comunistas soviéticos, não encontrei algo que pudesse remeter por parte dos astronautas alguma espécie de desdém pela NASA, como acontece na série, ou pelo menos como acontece no primeiro episódio. Novamente, eu não assisti todos os episódios ainda. Na cena do John Glenn, que é aquele padrão de homem com família, cristão, tradicional, bonitinho, certinho, aqui a galera. O John Glenn virou senador, tá, galera? Não sei se vocês sabem, o John Glenn virou senador. Ele, inclusive, tentou virar presidente dos Estados Unidos. Tem uma parte da série do John Glenn que aparece ele e a esposa dele conversando na cama e ela tenta falar assim e não consegue direito. Na verdade, aquilo ali realmente foi dessa maneira. A esposa do John Glenn, ela tinha sim distúrbio da fala. A Annie Glenn, ela sempre foi gaga por grande parte da vida dela. Eles cresceram juntos, eles eram companheiros de infância em New Concord, em Ohio. E ela sofria bullying, né? Ela era inteligente, sábia, engraçada, etc. Mas como ela, na maior parte da vida, ela nunca conseguiu falar com as pessoas direito, gaguejando, a Annie Glenn, ela não conseguia nem falar ao telefone, entendeu? Contar piadas, sei lá, pedir um café, pedir informações, nada disso. Só aos 53 anos que ela encontrou um programa na Rollins University, na Virgínia, e aí nesse programa ela conseguiu voltar a falar. Isso aos 53 anos, cara.
Ela até virou uma ativista e tal, criou programas, ajudou outras pessoas com o mesmo problema e tal, pra aprenderem a falar e tudo mais. Mano, 53 anos da vida sem conseguir falar é complicado. Aliás, ela infelizmente morreu, galera. Coronavirus. 19 de maio de 2020, Annie Glenn, em uma casa de repouso em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos da América, morreu de coronavírus, galera. Na parte do Gordo e a Trudy, aquilo ali era sim também relacionado a como funcionou, como aconteceu no mundo real. Já foi relatado que eles ficaram separados por 4 meses depois que Trudy acusou o Gordo de infidelidade, novamente traição. Quando a NASA chegou ali no mundo de Gordo, e ele virando um candidato ali e tornando-se astronauta da NASA, ele implorou para Trudy que voltasse para ele, para que pudesse parecer pelo menos como um homem de família estável, porque aí sim a NASA não teria problemas com esse tipo de coisa. Quando eu digo a NASA, eu tô falando das pessoas da época, novamente, galera, década de 50. E ela inclusive teria concordado porque como piloto de avião, foi uma oportunidade empolgante de ver o Gordo indo para o espaço. Só que eles acabaram se divorciando depois. Isso eu tô falando de história mesmo. Talvez a série passe isso em algum episódio posterior. Estamos falando dos anos 50, final e início dos 60. Período pós Segunda Guerra Mundial. É o início dos baby boomers, certo? Não é isso? As pessoas costumavam se casar por volta dos 23 anos de idade. Era uma época da pujante cultura da família tradicional, onde tipicamente homens saíam para trabalhar enquanto as mulheres ficavam em casa tomando conta dos filhos. E velho, a economia ela tava bombando naquele período pós Segunda Guerra Mundial, tá? O salário médio anual, só pra vocês terem uma ideia, o salário médio anual do americano era de 3.210 dólares, que eu peguei aqui. E naquele ano ali de 1959, onde se passa a série recrutando os astronautas, mano, a média de salário tinha subido para 5 mil dólares, arredondando aqui. E só para vocês entenderem o que era 5 mil dólares em 1959, uma casa nova para uma família tradicional, custava em média entre 8 e 12 mil dólares. Isso significa que num emprego não muito absurdo, mas também nem muito ruim, você, na média, na classe média, você comprava uma casa em um ano, em 2 anos de trabalho, basicamente, por aí. Um carro novo custava cerca de 2 mil dólares. Os belos vestidos das mulheres não chegavam a 10 dólares e os ternos dos homens mal chegavam a 30 dólares. E uma coisa também muito interessante é que a televisão estava em ascensão, de tal maneira que em 1959, que é o ano da série, 90% dos americanos já tinham televisão em casa. Aquilo ali é o início, mano, da televisão, velho. Antes era rádio. Igual o vídeo do Orson Welles que tá aqui no card, que era a briga da CBS com a ABC, não sei o que, lembra? Do vídeo do Orson Welles? Ali é o início da televisão. Estamos falando da época do rock, de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, e também a época onde começou a se potencializar o ativismo pelos direitos civis. As mulheres começaram a lutar mais por seus direitos, bem como os negros. São vários eventos que culminaram na eleição de John Kennedy em 1960. Tem também o Martin Luther King. Vocês lembram das aulas de história, certo? É como eu falei antes pra vocês: Guerra Fria, União Soviética, Sputnik 1, Estados Unidos, tem o Nikita, né, crise dos mísseis, não sei o que, etc e tal. E aí Dwight Eisenhower com Richard Nixon de vice-presidente, republicanos, criação da NASA. Aí veio Kennedy, era um cara mais novo e tal, e aí tivemos o primeiro debate de televisão. E aí o argumento era: não, mas peraí, o Kennedy é um cara novo, ele não vai aguentar saber como conduzir um país em meio à guerra, então a gente precisa continuar aqui. Guerra Fria, a gente já tá trabalhando com NASA, já estamos trabalhando com não sei o que e tudo mais. Enfim, acabou que o Kennedy ganhou a corrida presidencial. Mas é interessante vocês buscarem essa parte da história, porque o primeiro debate em televisão, assim,
de presidente dos Estados Unidos, muita parte do bate-papo, do embate político era exploração espacial. Os caras, não, pô, astronauta, NASA, avião, foguete, satélite, mano, esse era o tema central, era a Guerra Fria, velho. Aliás, anota aí pra vocês pesquisarem depois, The Kitchen Debate, o debate da cozinha, que era um debate entre a União Soviética. Escreve aí no Google, debate da cozinha, estude um pouquinho de história. E outra coisa importante, em 1959 foi quando aconteceu as primeiras assinaturas do Tratado da Antártida, que reservava o continente para exploração científica. O primeiro Tratado da Antártida foi ali, também, na mesma época dos caras indo para espaço. Eu acho interessante como a série tenta recriar esse ambiente da final da década de 50, 60, início ali e tal, né? E para vocês verem a parte cultural, quando eles estão lá no hotel tomando whisky, você vê que o Alan Shepard, ele dá uma zoada no John Glenn, fala, vai tomar sua tônica, sua Coca-Cola Light aí, que eu vou tomar meu Scott Whisky. É inclusive interessante que depois que ele vai embora, o Alan Shepard, aí tem os outros candidatos ali discutindo, o que você vai tomar aí e tal. Ele fala, não, eu vou pedir um whisky, um rye whisky, né, que é de centeio. E tipo, é 51% de centeio. A mistura é diferente do Scotch Whisky, que é 100% single malt. Bota aí no YouTube, provando whiskies. Mas bota em inglês e vê só, galera. Aí você vai ver a diferença de single malt pra blend de misturas e tal. Enfim, mas isso tem a ver com a cultura, cara. Porque fazia parte... Era cultura dos anos 50 que tinha a ver com a construção da personalidade dos personagens. Para vocês terem uma ideia, numa parte lá que tem os testes dos astronautas, aí tem vários dos testes, tem a cadeira. Isso aí, um outro vídeo a gente fala sobre esses treinos, beleza? Só que tem um momento após o treino acontecer ali que o Alan Shepard, ele joga o cigarro fora e a série mostra que ele supostamente está sempre ficando para trás, né? A narrativa que desenvolve é ele ficando para trás, sendo que ele já sabe que ele é o primeiro homem no espaço. E é mostrado esse cansaço dele, né, no teste de desempenho cardiorrespiratório, talvez ele ali correndo na esteira. E isso era uma coisa também real, porque o Alan Shepard fumava e na época novamente, nos anos 50, 60, todo mundo fumava pra tudo quanto é lado. Não tinha lei que proibia fumar em espaços públicos. Aliás, vou mostrar aqui um pedaço do vídeo. O Alan Shepard, na reunião da NASA ali, quando a NASA tá mostrando pro público, todo mundo, os Mercury 7, os astronautas selecionados, ele tá fumando ali na conferência de imprensa. Então, ele fumava, o Alan Shepard. Em 1959, anunciados os 7 astronautas e o voo aconteceu em 1961. Teve 2 anos de treinamento. E o interessante é que em 59 não tinha ainda voado Yuri Gagarin da Rússia, da União Soviética. Quase não fala, ou então é de uma forma muito rápida e indireta sobre o que estava acontecendo na União Soviética, ao mesmo tempo que eles estavam desenvolvendo ali a parte aeroespacial deles com a NASA, né? Que tem muita coisa importante acontecendo também nesse ano na União Soviética, que são vários eventos que culminaram a Yuri Gagarin se tornar o primeiro astronauta no espaço da humanidade. Chegamos ao final do episódio. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui. Deixa um like e um comentário aí, porque aí a quantidade de likes e inscritos no canal vai me dizer se vocês curtiram e se é para fazer mais vídeos como esse.